Nessa noite queremos trazer uma palavra ao seu coração, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. A igreja que já está comigo glorifica o nome do Senhor. Profeta Abacuque, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo para uma melhor compreensão. Amém? Diz a palavra do Senhor, a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Sol e lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, e na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixa-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, e com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegrem-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas.
Ouvi isto e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Quem pode glorificar ao Senhor nessa noite? Irmãos, estamos diante de uma das mais belas orações presentes na Bíblia. Queremos falar nessa noite sobre a oração de Abacuque, um clamor para tempos difíceis. Abacuque significa abraço ou Deus abraça. Deus abraça para que possamos abraçar outros. Irmãos, o contexto histórico aqui não era fácil. Estávamos em uma época antes do cativeiro babilônico que se aproximava. O povo de Deus era governado por alguns reis que não guardavam a aliança, que se desviavam dos princípios de Deus. Antes do rei Josias, o seu pai Amon, o povo havia se corrompido moralmente e espiritualmente. O povo estava sacrificando ao deus Baal. O povo estava sacrificando seus filhos ao deus Moloque. O povo sacrificava até mesmo seus cavalos ao deus Sol. O povo estava se permitindo que o templo de Deus ficasse em ruínas. Estava abandonando as coisas espirituais. Mas o rei Amon, ele morre. E o rei Josias, ele assume o trono, ainda uma criança com apenas 8 anos. Mas a Bíblia diz que Josias fez aquilo que era agradável a Deus. Então, diante do reinado de Josias, o povo de Deus, ele teve um avivamento, ainda que curto, mas algumas coisas foram restauradas. Alguns ídolos foram removidos, a Páscoa voltou a ser celebrada. Mas rapidamente o povo voltou a se corromper. E após a morte de Josias, nós temos aqui um contexto de que o povo estava novamente imerso no pecado. Os cidadãos de Judá eram tratados de forma violenta. Os necessitados eram ainda mais oprimidos. E o sistema legal estava completamente corrompido. Então, irmãos, percebemos que Abacuque, ele não pegou uma missão fácil. Isso era o contexto interno da nação de Judá. Mas o contexto externo também não era fácil. Porque o reino do norte já havia caído nas mãos da Síria. E os assírios estavam, naquela época, perdendo espaço para os babilônicos. A Babilônia, o Império Babilônico estava em ascensão, estava avançando
para conquistar a Síria e o Egito. E Abacuque aqui está na eminência de um cativeiro babilônico. Então percebam que o contexto interno e externo não era fácil. E Abacuque, diante disso, ele começou a fazer algumas perguntas a Deus. Abacuque não estava entendendo por que a nação, o próprio povo de Judá estava sendo oprimido, estava sendo injustiçado. Abacuque estava sem entender por que Deus usaria uma nação pior ainda do que Judá para puni-la. E Abacuque, no capítulo 1, ele começa a questionar: Deus, por que o Senhor não atende o meu clamor? Por que o Senhor parece não me ouvir? Eu oro e nada acontece ao meu redor. Abacuque estava sem entender como se aplicava a justiça divina, e é algo complexo. Eu já falei aos nossos olhos. E Abacuque começa a fazer perguntas. Irmãos, a nossa vida é repleta de perguntas, algumas fáceis, algumas difíceis. Tem perguntas que a gente responde facilmente, mas tem perguntas que a gente só vai saber a resposta na glória. Não adianta o homem procurar a resposta aqui na terra, que ele não vai encontrar. O ser humano, ele tem um limite de conhecimento. Ele chega num limite em que ele procura alternativas, ele aciona a filosofia, ele aciona a teologia, ele aciona a ciência, mas ele não consegue chegar a uma resposta, porque Deus colocou esse limite. Porque só Deus é Deus, e o homem jamais poderá ser Deus. Irmãos, não podemos ser fanáticos ao ponto de travar a nossa vida com algumas perguntas. Tem pessoas que colocam uma questão na sua mente e ela não consegue caminhar enquanto ela não tem a resposta para aquilo. Temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes podemos estar nessa situação. Mas Abacuque estava ali como um profeta de Deus. Ele estava ali para orientar o povo, e ele se viu no direito e com uma ousadia de questionar o próprio Deus a respeito daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Abacuque estava, de certa forma, perturbado com a sua realidade. E ele faz perguntas do tipo: até quando, Senhor, clamarei, pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Por que então tolera os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Nós entendemos, irmãos, esse tipo de curiosidade pela nossa fragilidade humana. Mas eu digo para vocês que não é inteligente questionar os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são inquestionáveis. Tem pessoas que querem ensinar Deus a governar. Tem pessoas que querem ensinar Deus como trabalhar com as nações. Tem pessoas que criticam Deus quando o mal acontece. Tem pessoas que murmuram contra Deus quando a justiça aos seus olhos não é executada. Por acaso, irmãos, nós como humanos somos maiores do que o nosso Criador?
Pode a criatura ser maior do Criador? Será que nós temos conhecimento suficiente para questionar o nosso Deus? Aquele que criou tudo e conhece tudo nos mínimos detalhes. Será que o nosso senso de justiça se compara ao senso de justiça de Deus? A nossa mais perfeita sabedoria é loucura para Deus. Irmãos, o ser humano ele tem se sentido o sabichão, tem se sentido bom, tem se sentido prepotente o suficiente para questionar os caminhos do Senhor. A nossa sabedoria é loucura. Nunca chegaremos à plenitude do conhecimento que Deus tem. Nosso senso de justiça é falho. Mas no início do capítulo 2, a Bíblia diz que o profeta, ele diz que ele esperará pelas respostas de Deus na sua torre de vigia. Ele não ficou apenas questionando Deus, mas ele aguardou as respostas de Deus como uma atalaia na sua torre de vigia. Em outras palavras, Abacuque desejava estar na melhor posição para receber as respostas de Deus. Temos questionado o Senhor, mas nós estamos na posição para receber as respostas de Deus? Estamos na torre da vigilância? Irmãos, tem muitos questionadores, mas onde estão aqueles que vão subir à torre da vigilância para serem resposta de Deus? É preciso que se levante os atalaias, assim como Abacuque. Não é só questionar os caminhos de Deus, é se colocar na brecha, na torre de vigia. E o Senhor, Ele responde o profeta. O Senhor responde o profeta com uma avalanche de provas e predições. O Senhor diz ao profeta que ele escreva a resposta do Senhor claramente para que todos compreendam. O Senhor diz lá no capítulo 2, versículo 2: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Você não pediu a resposta, Abacuque, então lá vai. Você pediu respostas, se colocou na torre de vigilância, pois o Senhor te responde. Deus diz que os ímpios triunfam sim por um certo tempo, mas que no final serão julgados e a justiça de Deus prevalecerá. O Senhor diz para Abacuque: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eu percebo aqui uma visão escatológica. O Senhor diz ainda: Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Isso é escatológico, irmãos.
Isso vai acontecer. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Aleluia. Cale-se diante dele toda a terra. Às vezes, a nossa melhor postura é o silêncio. Calar-nos diante da glória do Senhor vale mais do que ficarmos questionando os caminhos do Senhor. Abacuque, então, ele conclui o seu livro com esta bela oração. Uma oração de triunfo. Ele regozija-se em quem Deus é e naquilo que Ele fará. O propósito, irmãos, desse capítulo 3 de Abacuque é mostrar que Deus ainda está no controle do mundo, apesar de que aparentemente o mal está triunfando. E eu vejo aqui 3 características de uma oração de triunfo. É uma oração por avivamento, é uma oração por misericórdia de Deus, e é uma oração de alegria. E eu vejo que a igreja do Senhor precisa fazer essa oração nesses dias. Amém? Abacuque começa orando ao Senhor, pedindo por avivamento da obra de Deus. Ele diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Abacuque começa aqui louvando ao Senhor nesse capítulo por ter respondido aos seus questionamentos. Ele agora agradece a Deus porque as suas perguntas foram respondidas. E ele começa aqui a reconhecer o esplendor, a glória, a majestade de Deus. Ele reconhece o poder de Deus sobre a natureza. Ele diz que os montes primitivos se esmigalham. Ele diz que as colinas antigas se abatem. Ele diz que os montes o veem a sua glória e se contorcem diante da majestade dele. Ele diz que as torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto suas mãos em reconhecimento a ele. Ele continua dizendo que o sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer da sua luz. Ele reconhece a autoridade de Deus sobre as nações. Ele diz que Deus sacode as nações. E as declarações de Deus, as suas respostas a Abacuque, o deixa alarmado. E ele então clama a Deus, primeiramente: aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E avivar aqui é no sentido de preservar com vida, chamar a vida, pôr em operação as suas obras para que se torne uma ação viva. Ah, irmãos, aquele povo precisava de avivamento. O pecado reinava. O povo estava prestes a ir para uma terra estranha, a uma terra idólatra. O povo estaria em um momento em que a sua cidade seria assolada, os seus muros seriam derrubados, o seu templo, o lugar de adoração seria destruído, os seus altares, os seus sacrifícios cessariam, a sua liberdade de culto estaria comprometida. E portanto não resta dúvida o porquê que Abacuque orou por avivamento.
E ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, não somente hoje, mas no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Então essa oração nos alcança, amém? Ainda estamos aqui. Pedir ao Senhor que avive a sua obra, que torne-a conhecida no decurso dos anos. Irmãos, aqui eu vejo Abacuque chamando para a escatologia dos últimos dias, que também foi apontada por Joel, onde ele disse que os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Eu quero visualizar isso. Eu quero viver para ver isso acontecer. As crianças profetizando, os velhos tendo sonhos, os jovens tendo visões proféticas. Eu sonho por esse avivamento e espero muito e faço o que for preciso para que ele aconteça. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amós 8:11 diz que eis que vem dias em que o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu creio que vai chegar esse dia, irmãos, em que a humanidade vai sentir a necessidade, vai sentir a urgência, vai ter o desejo brotando de dentro dela para ouvir algum profeta falar algo do Senhor. Talvez pareça improvável que isso aconteça, porque são poucos hoje que anelam por ouvir as palavras do Senhor. Isso não aponta para outra coisa, senão para um avivamento pela palavra de Deus. Será derramado sobre a terra. Irmãos, o meu desejo é que o teu clamor nesses dias seja: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. O segundo motivo de oração de Abacuque, ele pede misericórdia de Deus diante da sua ira. Abacuque visualizou que Deus estava irado com as nações. Abacuque diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. A ira de Deus certamente viria sobre aquele povo que oprimiria o povo de Deus. O profeta, de certa forma, ele concorda com a execução da ira de Deus. Ele entende que a ira de Deus faz parte da sua justiça. No entanto, entendendo e concordando com a execução da justiça de Deus, o profeta clama para que o Senhor não se esqueça da sua misericórdia. Irmãos, a única coisa que vai nos salvar da ira de Deus é a própria misericórdia de Deus. O Senhor virá com justiça. E esta oração, Abacuque descreve os lugares por onde o Senhor passará para fazer a sua justiça. A oração diz que o Senhor vem de Temã, que é Edom. O Senhor se desloca para Parã, que também é Edom. O Senhor também passa pelo local chamado Cusã, na Etiópia. O Senhor também passa por Midian.
Abacuque diz que Deus leva a peste e a pestilência como vingança contra os inimigos do seu povo. Na sua frente, antes dele voltar, vem a peste e a pestilência. Irmãos, isso me faz visualizar Apocalipse capítulo 16. As taças da ira de Deus, ou as pragas. Fenômenos que acompanharão o aproximar-se da volta do Senhor. A ira do Senhor não é contra a natureza, não é contra os rios. Abacuque pergunta: acaso é contra os rios que o Senhor está irado? Não, irmãos, a ira de Deus é contra as nações. Ele virá montado no seu cavalo, trazendo libertação ao seu povo. A sua aljava está cheia de flechas. Abacuque está falando de um guerreiro que vem preparado, de um guerreiro que vem montado em um cavalo, juntamente com a sua cavalaria, com os seus carros de vitória. A sua aljava já está cheia de flechas, o seu arco já está preparado, e ele marchará pela terra na sua ira, pisará as nações. Irmãos, está bem claro aqui que Abacuque está falando da volta de Cristo como nosso justificador. Porque por ocasião dos últimos dias, diz a Bíblia, que as nações da terra estarão reunidas no vale de Josafá, ou no vale da decisão. Nós já pregamos sobre isso aqui. Joel capítulo 3 vai descrever esse momento. Nações serão atraídas para o vale de Josafá, o vale da decisão. Ali as nações farão guerras contra Israel, contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que ali Cristo se assentará para julgar as nações. Cristo fará justiça ao seu povo quando todas as nações estiverem reunidas. Ou seja, quando o lagar estiver cheio, Ele mesmo pisará o lagar da sua ira. O Senhor diz que vingará o sangue dos inocentes que foram derramados em favor da sua obra. Da sua boca sairá uma espada afiada, e com ela ele ferirá as nações. Ele mesmo regerá as nações com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. Nessa oração, Abacuque diz ainda que ele ferirá o chefe da casa dos ímpios e descortinará as suas maldades. O Senhor Deus vai derrubar todos os inimigos do seu povo. E o chefe da casa dos ímpios é Satanás e sua corja. A besta, o falso profeta, serão derrotados, serão dizimados pelo Senhor Todo-Poderoso. Ele fará justiça aos seus filhos, Ele fará justiça ao seu povo. E Abacuque sabe que a ira de Deus virá sobre as nações, mas ele clama: Senhor, eu te peço misericórdia. Senhor, lembra da tua misericórdia na tua ira. Ao mesmo tempo que o Senhor virá para executar a sua ira, Ele também virá para trazer salvação ao seu povo. Na sua ira, certamente, Ele se lembrará da misericórdia pelos seus. Malaquias 4:2
Para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Quem é o sol da justiça? É Jesus Cristo. Jesus Cristo virá para executar a sua justiça, mas também para trazer salvação ao seu povo. Abacuque sabia que a disciplina do Senhor para o seu povo não traria uma experiência tão agradável, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que os filhos que Ele ama, Ele disciplina. Meu querido irmão, não rejeite a disciplina do Senhor. É melhor você receber a disciplina do Senhor e crescer do que você receber a sua ira. Que o teu clamor nesses dias também seja o de Abacuque. Senhor, na tua ira, mostra a tua misericórdia. O último desejo de Abacuque é manter-se alegre em qualquer situação. Manter-se alegre em qualquer situação. Abacuque entendeu que a justiça de Deus é perfeita, que os seus caminhos são eternos e inquestionáveis. Abacuque entendeu que a obra de Deus precisa ser avivada no decorrer dos anos, que esse avivamento para a sua igreja traz um clamor por misericórdia, por aqueles que se perdem, pelas nações que têm rejeitado o Senhor. E Abacuque agora entende que, independentemente das circunstâncias, ele deseja se alegrar no Senhor. Irmãos, certamente aquele povo enfrentaria um fracasso na sua colheita. Certamente muitos dos animais que aquele povo criava iriam morrer. Seria tempo de crise, seria tempo difícil. Contudo, mesmo em meio a uma dura crise financeira, Abacuque continuaria a alegrar-se no Senhor. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E eu digo mais, irmãos, esta alegria aqui não é simplesmente um simples sorriso no rosto, ou uma simples paz interior. Irmãos, essa alegria que é no sentido de regozijo, é estar contente, é saltar de alegria, celebrar de alegria ao Senhor. É fácil? Nem sempre. Diante de um contexto de crise, você está saltando de alegria na presença do Senhor. Mas é isso que Abacuque queria passar. Ainda que o mundo caia ao meu redor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que os meus sentimentos internos não sejam controlados pelos eventos ao meu redor, mas pela fé em Deus, pela minha confiança em Deus, eu posso celebrar de alegria. Temos que entender, irmãos, que Deus é a fonte da nossa alegria e não as circunstâncias. Ah, pastor, mas isso é falta de respeito pelo que tem acontecido, pelas pessoas que têm morrido. Não, irmãos, isso não é um desrespeito por aqueles que têm morrido. Eu estou falando de algo, de um sentimento interno,
de um sentimento que deve fazer parte do nosso caráter, de uma alegria genuína e sincera. Embora tudo esteja errado no mundo ao nosso redor, Abacuque está saltando de alegria. Certamente ele lembrou que o Senhor disse que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelas boas notícias ou pelas más notícias que chegam aos nossos ouvidos. O justo viverá pela sua fé. E essa fé descreve a confiança contínua em Deus, o apego às suas promessas e o seu caráter seguro mesmo em dias difíceis. Irmãos, temos que entender que nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos mais pelo que vemos, mas nos movemos por aquilo que nós cremos. E se você tem fé, se você confia em Deus, você não vive mais por aquilo que você vê, você vive por aquilo que você crê. O momento de crise não definirá a tua identidade. Uma batalha perdida não definirá a tua condição de vitorioso na guerra. Uma página triste na tua vida não quer dizer uma história de fracasso. Precisamos visualizar além do contexto. Precisamos visualizar além dos nossos dias. Precisamos aprender a enfrentar as nossas crises sem que estas afetem a nossa identidade. Muitas vezes estamos assim como Daniel, assim como José. Estamos em um contexto estranho, estamos nos sentindo em terra estranha. Estamos envolvidos por um contexto de pecado, de idolatria. Contudo, assim como José e assim como Daniel, nós temos algo que nos identifica, que define o nosso caráter. Nós temos uma confiança diferente daquilo que está ao nosso redor. E nós entendemos que mesmo na Babilônia, que mesmo no Egito, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser os instrumentos de Deus para trazer o seu governo, para trazer os seus planos para a humanidade. Daniel não se dobrou aos manjares do rei. Daniel não se dobrou aos decretos do rei. Daniel não deixou de orar. Daniel não deixou de se consagrar. Daniel escolheu não se contaminar. José escolheu não blasfemar contra o Senhor. Apesar de ser injustiçado, ser lançado na prisão, ser acusado de traidor, contudo, eles tinham conhecimento da sua essência. E o contexto exterior não alterou a sua identidade. Irmãos, o mundo não tem o entendimento que o povo de Deus tem. O mundo não tem o conhecimento que nós temos. O mundo não conhece a verdadeira alegria. O mundo não conhece Deus como deveria conhecer. Mas você conhece. Você acredita em Deus. Você está sendo ministrado constantemente pela sua palavra. O Senhor deseja ainda que, assim como Abacuque desejou, que os nossos pés sejam velozes como a corça, e que o Senhor nos faça habitar nas suas alturas, nas suas mais excelentes alturas. Você já viu a corça quando ela sai de forma ansiosa pelas correntes das águas? É interessante que a corça, ela consegue manter uma agilidade sem perder o seu equilíbrio. Ela consegue se deslocar de maneira rápida
mas sem tropeçar, sem perder o equilíbrio, seja qual for o território. Isso é significativo para nós. Precisamos ser como a corça, irmãos. Precisamos ser velozes em buscar a vontade de Deus, em buscar o manjar de águas profundas, em correr para as águas de forma equilibrada, de forma disposta, de forma sedenta. Precisamos avançar, precisamos chegar nessas excelentes alturas. Alegrem-se na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Que este clamor também seja o teu clamor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. E nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Irmãos, esse é o clamor de alguém que se coloca na torre da vigilância. Avivamento, misericórdia e alegria. Às vezes parece que nada está acontecendo, às vezes parece que o mal está reinando, às vezes parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus está alheio ao clamor da sua igreja, parece que nada está acontecendo, mas em vez de questionar os caminhos de Deus, vamos confiar que Ele é totalmente justo. Se tardar, espere-o, porque certamente Ele virá. O avivamento atrai a misericórdia do Senhor. E quando a misericórdia do Senhor se manifesta a alegria. E a nossa alegria nunca acabará nessa terra, mas ela permanecerá pela eternidade. Fique de pé em nome de Jesus.